Estou de volta aqui para mais um vídeo, o vídeo de número 58 do seminário Babilônia Antiga e Moderna. Você está no canal Mais Uma Voz e vamos continuar analisando a carta do maçom renomado Albert Pike, para tentar entender um pouco a respeito dessa questão. E entregarão seu poder e autoridade à besta. Vamos ver se essa carta tem algo a revelar. Vamos tentar entender quem é essa besta que vai assumir o poder no fim dos tempos. E quais são as implicações de tudo isso para a vida de cada um de nós. No último vídeo nós paramos neste slide aqui, vamos então dar continuidade a partir dele. Lembrem-se que nós tínhamos analisado a razão pela qual a Primeira Guerra Mundial aconteceria. E vamos agora ver qual a razão da Segunda e da Terceira Guerra Mundiais. Vou aumentar aqui um pouco a... Então aqui eles continuam falando sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente tinha visto na parte anterior o início sobre a Primeira Guerra Mundial, e aqui a matéria ela continua falando sobre a Primeira Guerra Mundial e depois nós vamos ver sobre a Segunda. A carta afirma: a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada para permitir aos Illuminati derrubar o poder dos czares na Rússia e fazer desse país uma fortaleza do comunismo ateu. Então esse foi o propósito, né? E realmente isso aconteceu. Com a Primeira Guerra Mundial, os czares da Rússia têm então o fim da sua dinastia e o comunismo ateu se instala e também dizima milhões e milhões de pessoas na Rússia. Vamos continuar aqui. Escrita em 1871, a declaração parece prever com precisão a Revolução Russa de 1917, que derrubou a liderança czarista e levou à criação do Império Soviético Comunista. No próximo parágrafo, isso ocorreu 3 anos após o início da Primeira Guerra Mundial, que contribuiu para aumentar a agitação política em casa e o descontentamento com a elite dominante do país. E continua: a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada. Agora vamos ver a razão da Segunda Guerra Mundial. Tirando proveito das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve se tornar forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria restringida e mantida sob controle até o momento em que precisaríamos dele para o cataclismo social final. Isso tem sido interpretado como uma referência ao Partido Nazista e à população judaica da Europa, sofreu a seu pedido. Então, percebam aqui que realmente esses planos, todos eles aconteceram após aí a término da Segunda Guerra Mundial. Foi instituído o Estado judaico, Estado de Israel, que completou 72 anos, né, no último 14 de maio. E o comunismo internacional realmente se fortaleceu. Aqui, como nós vimos, ao longo
do pós-guerra, de todo esse período que se passou, o comunismo ele foi se alastrando pelo mundo, né? Em vários continentes. A Coreia do Norte, aqui na América Latina com Cuba, depois de Cuba mais recentemente Venezuela e outros países mais, até no Brasil mesmo. Então realmente tudo isso aconteceu segundo foi planejado pelas sociedades secretas, né? Conforme nós vimos aqui. Vamos agora para o próximo slide, onde nós vamos ver a conclusão dessa reportagem do Daily Mail, falando sobre essa carta do Albert Pike. Por sua vez, isso levou à criação de Israel no estado da Palestina e também viu o colapso do nazismo. O comunismo seria então usado para equilibrar a cristandade, alegou Pike, em uma possível referência à Guerra Fria. Então, na Guerra Fria nós temos os Estados Unidos, representando teoricamente o cristianismo, e a Rússia, representando o ateísmo. A Rússia, no caso, comunista, e os Estados Unidos, capitalista. Os dois polos, né, de equilíbrio, segundo eles planejaram. Finalmente, a carta afirma que uma terceira guerra mundial ocorrerá entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal maneira que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Então aqui agora essa guerra ela sai do campo Estados Unidos e Rússia, mesmo embora eles possam estar envolvidos, apoiando os lados da próxima guerra, e sai também de cena a questão do cristianismo versus ateísmo. Agora entrará em cena o mundo árabe muçulmano contra o Estado de Israel, ou seja, judaísmo versus islamismo. Vamos continuar a leitura aqui do fim da matéria, no parágrafo seguinte, que diz: enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas sobre esse assunto, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Então percebam que é uma guerra, segundo foi planejado, segundo foi arquitetado pelas sociedades secretas, seria uma guerra que envolveria todo mundo, não só o mundo árabe e muçulmano versus Israel, mas todos os países do mundo, cada qual vai se envolver em um desses polos. E o último parágrafo, isso pode ser uma referência ao crescente problema do Islã radical, como visto nos ataques terroristas no Oeste de 11 de setembro, nos atentados de 7/7 e mais recentemente no ataque do ISIS a Paris. Então é isso aí, pessoal. A conclusão da carta é essa. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que realmente esses planos eles foram bem arquitetados ao longo dos anos e eles têm sido desempenhados, desenrolados ao longo do tempo, eles têm se cumprido. Tá ok? Então não deixe de assistir o próximo vídeo do Seminário Babilônia Antiga e Moderna. Deixe suas contribuições aí também para a relevância do vídeo na plataforma.
Se puder nos ajudar com a sua oferta, ficaremos gratos, já que nosso canal não é monetizado. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.